Esse marginal travestido de advogado, né? Peguei em flagrante em relação a criança de 12 anos de idade. Eu pedi, embora esteja viajando, mas eu pedi depoimento aqui do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional sergipana, doutor Inácio Kraus. Afinal de contas, a OAB está do lado desse pulha? Bote o áudio agora. Inicialmente, a OAB lamenta o ocorrido esse final de semana, envolvendo um dos inscritos em seus quadros e o menor. Desde o início, quando fomos acionados, a OAB esteve acompanhando o caso através de sua comissão de prerrogativas. E em se tratando de um caso em que não envolve o exercício da profissão, o exercício da advocacia, a OAB atua apenas para garantir que o advogado não seja recolhido a uma cela comum, a penitenciária comum, a um presídio comum, porque a lei garante que ele fique preventivamente, quando estiver preventivamente preso, ele seja recolhido em sala de Estado Maior. Como aqui em Sergipe não existe sala de Estado Maior, o advogado, após a audiência de custódia, foi recolhido para o presídio militar, o Presmil. Esse é o trabalho da OAB quando acontece esses casos em que são delitos praticados fora do exercício da profissão, praticados por advogado fora do exercício da profissão. Daqui para frente, quem assume, quem faz a defesa do advogado será um advogado por ele contratado, um advogado particular por ele contratado. De bom ouvido também colocar que nós temos na OAB uma comissão da infância e da adolescência que da mesma forma foi acionada e está também acompanhando o caso. Após a conclusão do inquérito, a OAB irá proceder, verificará a questão administrativa, de processo ético administrativo no âmbito da OAB. Em Sergipe, estão aguardando as autoridades que o Presmil caia por cima de todos os presos, caia por cima dos meus queridos policiais que lá atrapalham, caia por cima dos dirigentes do presídio, da sua direção, porque o prédio ele está totalmente impossibilitado de continuar funcionando. E o próprio CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, em laudo recente recomenda a interdição imediata. Até os extintores de incêndio estão com prazo de validade vencido. Esse é um estado de algumas autoridades irresponsáveis. Eu vou repetir. Esse é um estado de algumas autoridades irresponsáveis. Estão aguardando o quê? Eu vou repetir a pergunta. Estão aguardando o quê? Olha, nós temos o caso do Presmil, que eu disse aqui há poucos instantes, que está completamente invalidado, digamos assim, pelo CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agricultura. Nós temos o caso do prédio do INSS aí no centro, que por pouco não caiu por cima de trabalhadores, por cima de beneficiários, por cima de dirigentes. E temos o caso do Hotel Palace. Sergipe, lamentavelmente, tem algumas autoridades que são irresponsáveis, que são malucas, mas elas não correm risco, porque elas não passam por lá, elas não trabalham lá. Olha, eu estupro, hein? Este marginal está vestido de advogado. Veja a matéria de agora no programa. André de Jesus Santana, advogado, que foi preso em flagrante no momento que estava com um garoto dentro de um banheiro de um supermercado localizado na zona sul de Aracaju. De acordo com informações da polícia, o advogado estaria com o menino, mas antes o garoto teria dito à mãe e à avó que iria até o banheiro. O suspeito já estava lá dentro.
O menino, quando chegou, se dirigiu à cabine e, ao sair, foi abordado pelo advogado. O advogado teria dito ao menino: ó, você esqueceu algo ali na sua cabine. Ele então, o menino, se aproximou do vaso sanitário. Foi quando foi agarrado e amordaçado. Um rapaz da limpeza que fazia o seu trabalho observou que existia barulhos dentro do banheiro e, olhar por baixo, percebeu que existiam não só 2 pés, mas 4. O do homem, suspeito, o advogado e do garoto. A segurança foi acionada e a polícia também. Foi quando o André de Jesus Santana, o advogado, foi preso em flagrante. Após ser levado para o DGV, Departamento de Grupos Vulneráveis, ele foi encaminhado para a 8ª delegacia. A ocorrência chegou através da Polícia Militar. A delegada de plantão, doutora Renata Boim, analisou todos os documentos e conversando com as partes, né, com a própria vítima, não teve dúvida, teve a convicção realmente de que o fato ocorreu e foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Aqui no momento, né, durante a lavratura do flagrante, a vítima foi ouvida, acolhida, né, uma escuta especializada por se tratar de um adolescente de 12 anos de idade. Né, os condutores policiais foram ouvidos, o chefe de segurança do estabelecimento comercial também foi ouvido, o zelador, que foi o que presenciou e achou estranho no banheiro terem 2 pessoas numa só cabine. Também a genitora do adolescente foi ouvida. Então, assim, foi um flagrante bem completo. Né? O advogado não foi ouvido porque ele se reservou no direito constitucional de permanecer em silêncio. A partir de agora, né, durante o plantão é lavrado procedimento e agora vai ser presidido o inquérito policial pela delegada Anne Clay, que é a delegada da criança e do adolescente vítima, que é especializada para instaurar procedimentos tendo crianças e adolescentes vítimas. E da 8ª delegacia, no dia seguinte, o advogado André Santana passou por exame de corpo de delito. E você acompanha essas imagens exclusivas, o momento da chegada da viatura com o suspeito. Neste momento, nessa viatura, a gente consegue observar aí a chegada do advogado. O advogado da família do garoto de 12 anos, doutor Augusto Trindade, conversou com a nossa equipe de reportagem e disse que ainda está se preparando para entrar no processo. Amanhã, provavelmente, o processo vai estar à minha disposição, vou ler, vou analisar e ajudar, auxiliar o Ministério Público a que se faça justiça. A mãe do garoto, ainda transtornada, conseguiu ter palavras para conversar com a nossa equipe de reportagem. Além de pedir justiça, ela também relatou. A única coisa que eu sei é que a gente estava comprando, alguém anunciou no microfone que eu precisava ir lá no estacionamento. Eu fui lá no estacionamento e ele chorando muito, ele nem falava. Quem falou comigo foi o faxineiro, dizendo que foi abrir o banheiro, chegou lá, tinha um cara que estava abusando dele, com a calça arriada. O tal advogado? O tal advogado. E foi isso. Isso, o segurança, ou melhor, o rapaz da limpeza estava fazendo o trabalho dele quando percebeu alguma coisa estranha dentro do banheiro. Ele percebeu alguma coisa estranha dentro do banheiro, chamou o segurança, tentaram abrir a porta, mas ele não conseguiu. Meu filho disse que empurrou com o cotovelo, que o cara segurando ele pelo braço, mandando ele sair por debaixo do box, que tem aquelas passagenzinhas, ele querendo que ele saísse por debaixo, ele disse que não ia sair. E ele mandando sempre ele calar a boca, que ia ser pior para ele. E como foi que ele falou que esse homem levou ele para lá? Ele não levou, ele foi pro banheiro. Ele já estava lá? Ele já estava lá. Ele estava gesticulando para ele no espelho, ele fingiu que não viu. Ele, muito articulador, esperto, disse que ele tinha deixado cair alguma coisa no vaso sanitário. Que ele voltasse e apontava com o dedo pro vaso sanitário, dizendo que ele deixou cair. Aí ele foi ver o que ele tinha deixado cair. Quando ele foi ver o que tinha deixado cair, ele segurou na boca. Se ele gritasse era pior, fechou a porta do banheiro. E o resto, absurdo. Um cara formado. Que a gente espera de uma coisa braba, de alguém que não tem um estudo, de alguém que não tem uma instrução. Mas, pô, um advogado, esse me deixou simplesmente... A ficha não caiu ainda? Não, caiu. Se eu pudesse, eu matava ele.
Eu, como mãe, se eu pudesse, eu não queria nem ele preso. Só pelo que o meu filho sofreu. Não queria nem ele preso. Ele é um desgraçado. Uma pessoa dessa não merece estar na sociedade, não. É um bicho. E eu tenho certeza que meu filho não é a primeira vítima dele, não. Pela ousadia dele abortar um supermercado daquela proporção. Um mercadinho grande, não é um lugar pequeno. Foi meu filho, mas poderia ser o filho de qualquer pessoa, que ele não estava esperando ali meu filho. Foi apenas um... Meu filho deu o azar de entrar com um pedófilo dentro do banheiro. E tenho certeza que meu filho não é a única vítima dele, não. A OAB entrou em contato com a senhora? Ninguém. Ninguém. Ninguém da OAB? Ninguém. Ninguém prestou assistência a meu filho. Na audiência de custódia, o advogado André Santana recebeu voz de prisão preventiva e foi encaminhado para o presídio militar de Sergipe. Quando o fato acontece, a notícia aparece com imagens de Remy Costa, direto do plantão de polícia, Marcos Couto. Olha, eu sou formado em Direito, bacharel em Direito, e não quis na época, e assim não fiz depois, o exame de ordem. E aqui não vai nenhuma crítica aos que fazem o exame de ordem e também não vai nenhuma crítica aos advogados em si. E uma das coisas que me fizeram tomar a decisão de não fazer o exame de ordem é que, na eventualidade de passar e naturalmente poder ser advogado, eu me conheço. Eu não sei se advogaria para um punha. Eu não tenho nem dúvida, eu não advogaria para um punha. Eu não advogaria para um bandido. Eu não advogaria para um marginal. Principalmente o marginal que abusa de vulnerável, criança, do velho. E aqui não vai nenhuma crítica aos advogados contratados e que exercem sua profissão. Mas é porque eu me conheço. Comigo não.